Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de uma série que se chama Filhos do Chumbo. Filhos do Chumbo, uma série que está disponível na plataforma da Netflix e que vai também mexer com as nossas emoções ali de diversas formas. Mas antes da gente começar a falar de Filhos do Chumbo, quero agradecer vocês que estão aqui no canal Tatiana Benites no YouTube, assistindo a gente, deixando o seu like, porque eu sei que você vai deixar o seu like agora aqui. E se você não está seguindo a gente, eu sei que você vai seguir a gente aqui também. É isso aí, gente. E deixa o seu comentário, porque eu sei que você vai deixar o seu comentário também. Então, muito obrigada por ter feito essas 3 ações tão espontaneamente, sem eu nem pedir nada. E muito obrigada por você que está acompanhando a gente da TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Muito obrigada pela audiência de vocês e eu sei que vocês também vão entrar no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e vão curtir aqui os nossos vídeos, vão também seguir a gente no nosso canal e também vão escrever algum comentáriozinho nos nossos vídeos. Sempre que vocês fazem isso, vocês também ajudam a gente a continuar fazendo esses programas para vocês. Muito obrigada por todos vocês estarem apoiando a gente fazendo os nossos programas. Bom, hoje a gente vai falar de Filhos do Chumbo. E eu vou trazer aqui o nosso amigo Damião para falar a ficha técnica desse filme. Olá aos amigos, mais uma sessão Pipoca Espiritual do Ar. Filhos do Chumbo, data de lançamento, o primeiro episódio foi 11 de fevereiro de 2026 na Polônia. Diretora Maciel Pierdziaka, uma única temporada, são 6 episódios, aí uma média aí de 1 hora em cada episódio. A série inspirada em uma história real, um drama. Filhos do Chumbo, um drama intenso sobre coragem, ética e a luta pela verdade. É uma minissérie polonesa que se baseia na verdadeira história da médica corajosa Jolanta, que na década de 70 descobriu um caso alarmante de doenças entre crianças relacionadas à contaminação de chumbo na Polônia e arrisca ela a carreira, a própria segurança para salvar essas crianças. Foi um dos episódios mais marcantes de contaminação industrial na Europa Central, baseado em fatos reais, que a Tati tanto gosta. É comovente, é tenso, é envolvente, é angustiante, é denunciante. E aí, vou já trazendo um spoiler para você. Alguém pergunta para a médica, por que ela lutou tanto pelas crianças? E a resposta é muito simples, né, Tati? Eu preciso fazer o certo. Eu preciso fazer o certo. Simples assim, Tati. É simples, pero não fácil, não? Nem sempre as pessoas fazem o certo. Mas a gente vai fazer uma análise espiritual desse filme e antes a gente vai fazer o quê? Vai passar a nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente passou a nossa vinhetinha, a gente pode começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, quer dizer, da série. Essa série, ela é uma minissérie, na verdade, porque são só 6 episódios de 1 hora cada um. E, como vocês sabem, eu gosto muito de tudo que é baseado em fatos reais. E essa é uma série baseada em fatos reais e é um fato real triste, né? Para que a gente possa assistir e ficar indignado das coisas que a gente já passou e que ainda passamos. Isso é que é o mais difícil, né? Daquela coisa que a gente fala, não, mas isso já passou, não existe mais isso. Daí a gente fala, peraí, será que não? Talvez assim não, mas de um outro jeito sim. E daí a gente fala, poxa vida, ainda continua funcionando dessa forma, né? Aquela coisa do abuso de poder, aquela coisa de
não poder mudar muita coisa, mas que bom que existem pessoas que querem fazer o certo, que continuam querendo fazer o certo. Em uma das terapias que nós fazemos, né, que a gente fala da escrita terapêutica, aqui teve uma sessão que nós fizemos em que algumas pessoas falaram de vocação e de vontade e tal, e falavam assim, porque eu sempre quis mudar o mundo, né? E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, eu sempre quis, continuo querendo e vou fazer, ué. Né? Por que não? Por que as pessoas desistiram de querer mudar o mundo? Por que as pessoas desistiram de querer ajudar o outro? Não vamos desistir, não. Vamos dar as mãos, vamos fazer junto. Né? Então, esse filme, essa série, é isso. Né? Quando ela fala essa frase de eu tenho que fazer o certo, né? É isso, é fazer o certo. É fazer o que é certo. Ela é médica, e ela é uma médica com vocação à medicina. É aquela pessoa que faz o que ela faz porque ela é apaixonada pelo que ela faz. E que ela vai correr atrás do que está certo. Ela vai fazer por onde para dar certo. Ela estudou medicina para salvar vidas. Então ela vai fazer as coisas para salvar vidas. E para ela isso é o preço que ela tem que pagar por ter escolhido essa carreira que ela tanto gosta. E ela fala, não vou desistir, eu vou fazer. Só que ela tem os riscos que ela está correndo. Tanto ela também de se contaminar, quanto a família dela de se contaminar, mas também toda a parte política que tem por trás disso. Hoje, a gente pode não ter um local contaminado com chumbo, mas a gente tem aí essa guerra das indústrias farmacêuticas, que também não deixam os médicos, às vezes, chegarem a alguns pontos, alguns cientistas chegarem a alguns pontos, e é uma guerra de poder. E aí são outras questões. Vamos entrar no filme, né? No filme, quando a gente fala da vocação da medicina, ela não mede esforços. Ela faz coisas até que não deveria fazer, né, gente? Ela entra lá como se fosse uma espiã. Ela se veste com um avental, vou dar um spoiler, ela se veste com um avental de outra pessoa para conseguir entrar na ala para ver o que está acontecendo com as crianças, né? Foi por uma causa boa? Foi por uma causa muito nobre? Mas tá certo? Claro que não tá. Mas, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas que não estão certo, do jeito certo, né? Para conseguir ajudar o próximo. Então, ela pensa, eu preciso salvar as crianças. Eu preciso colocar na cabeça das pessoas que existe uma contaminação. E como é que a gente coloca na cabeça das pessoas que vivem disso? Como é que a gente coloca na cabeça das pessoas que não acreditam que o seu ganha-pão pode matar outras pessoas? E aí, a gente sabe, pelo Evangelho, que muito será cobrado, né? Daqueles que receberam muito, ou seja, aqueles que têm o conhecimento, aqueles que sabem onde está a verdade, essas pessoas serão cobradas. Agora, aquelas pessoas que são ignorantes, que não entendem daquilo, que não sabem por que aquilo está sendo causado, que não aceitam essa verdade por desconhecimento, ela não será tão cobrada quanto aquele que sabe. Então, cuidado com o conhecimento. O conhecimento é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas se você tem,
você tem que saber usá-lo para o bem. E essa é uma grande responsabilidade que nós temos, né, Damião? Sim, essa é uma grande responsabilidade. Falando em responsabilidade, né, Tati? A vocação da medicina é compreendida não apenas como uma escolha profissional ou aptidão técnica, mas como uma missão sagrada. Questão 928 do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. E a resposta da espiritualidade, hein, Tati? Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhe traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. E aí eu estava falando logo na abertura, eu queria que a Tati falasse também um pouco, né, da missão e de fazer o certo, porque Filhos do Chumbo é a série que estamos falando hoje aqui na sessão Pipoca Espiritual. Alguém pergunta para a médica, ela lutou tanto pelas crianças, e a resposta é simples: eu preciso fazer o certo. Fazer o certo não se limita apenas a seguir regras sociais, mas sim agir em conformidade com a lei de Deus, que se baseia na moral cristã, no amor, na caridade, na reforma íntima. O bem é tudo o que respeita a lei divina, e o mal, tudo o que o infringe. Compreender e seguir a lei natural, que é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica que ela deve fazer ou não fazer. O homem só se torna infeliz porque dela se afasta. Existe um modelo? Sim, existe um modelo. Jesus. Ele foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, conforme esclarece a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vide Jesus, Tati. Se a gente conseguisse seguir um pouquinho, né, desse exemplo, a gente faria mais coisas boas, né? Tem a questão da nossa missão, né? Tem gente que fala assim, ai, mas eu preciso saber o meu propósito, eu preciso saber a minha missão. Precisar, a gente não precisa, gente. A gente não precisa saber a nossa missão, a gente precisa fazer o certo, a gente precisa fazer o bem, a gente precisa praticar o bem. A gente precisa, lembra? Fora da caridade não há salvação. A gente precisa praticar a caridade. Então, tem gente que se angustia e fala, ai, mas eu preciso saber o porquê que eu tô aqui. Eu preciso saber o que eu fiz no passado. Preciso saber qual é a minha missão. Você não precisa saber. Você precisa entender que fazer o bem é o suficiente. Se a gente está aqui, é por algum motivo. É porque a gente precisa evoluir, precisa aprender. A gente vai ter que aprender com as situações que são impostas para nós, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, por que eu tenho que saber o que eu fiz para elas no passado? Se eu vim com esse esquecimento, é porque eu realmente não precisaria saber. Se eu vim sem saber da minha missão, é porque isso talvez não seja tão importante para mim. Né? Então, algumas pessoas se angustiam com isso, e tem gente que fala, não, mas você precisa saber o seu propósito. Não precisamos. Eu posso ter objetivos. E quem sabe, não vou cumprir meus objetivos, ou mais pra frente eu vou mudar de objetivo e tá tudo bem. Essa é a magia da vida. Esse é o molho da vida, né? A gente aprende através dessa série também a questão das prioridades. Ali existe um problema muito grave de contaminação num local onde
toda a cidade trabalha nesse lugar que contamina, que é uma fábrica gigante. Então, todo mundo trabalha ali. E daí vem alguém e fala, ó, mas é isso aqui que está contaminando. Todo mundo fala, fica quieta, porque senão a gente vai perder nosso sustento. E quantas vezes isso acontece, né? Com várias situações que a gente passa. Aí fica quieto, não fala, porque senão o que é nosso, a gente vai perder. Fala, ok, só que sabe o que você está perdendo? Sua saúde. O que é mais importante? E daí é essa dualidade, essa dúvida. E aí a gente precisa entender qual é a importância que a gente vai dar para as coisas que a gente tem. E também as prioridades com a nossa família, com o nosso trabalho. Aquela pessoa que só pensa em trabalho o tempo inteiro e que esquece da família. Existem momentos ali na série que a gente vê que a médica, ela está muito preocupada e muito comprometida com o seu trabalho. Mas e com a sua família? E com seus próprios filhos? Será que ela também está olhando para eles? Se ela está 24 horas sempre preocupada com os filhos dos outros, que não estou dizendo que não é importante. É muito importante, principalmente na sua profissão. Mas e os seus? Não é por acaso que as missões são dadas para esse tipo de pessoas. Não é por acaso que a gente tem tantas vertentes na nossa vida que a gente precisa analisar. Será que a gente está conseguindo dividir bem o nosso tempo, nossa prioridade entre família, trabalho, parte social, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma? Como você está dividindo o seu dia? É importante a gente pensar que o trabalho é o nosso sustento, mas que as outras coisas também são importantes. E que a família não é por acaso que a gente está nela. Não é por acaso que a gente está ao lado dessas pessoas que nos rodeiam. Então a gente precisa também dar esse valor, né, Daniel? Sim, sem dúvida, né, Tati? O trabalho como ferramenta de evolução, mas entende que ele não deve ser realizado em detrimento da família, que é o campo mais próximo e urgente para a prática do amor e da caridade. Ou seja, família e trabalho não é visto como um conflito de interesse, mas sim com duas frentes essenciais para o progresso espiritual, onde o equilíbrio é fundamental. E a série Filhos de Chumbo mostra o que acontece quando uma pessoa conscienciosa, né, decide ir contra as regras estabelecidas para salvar vidas. A série não mostra apenas a mobilização da doutora Jolanta para conseguir salvar as crianças, mas toda a violenta pressão, né, que o Estado exerce sobre pessoas com verdades inconvenientes, né, ao investigar se ela se vê diante de uma ameaça silenciosa e precisa enfrentar pressões políticas e interesses poderosos para proteger as crianças. E André Luiz, né, observou na obra Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Valdo Vieira, que essencialmente, gente, pouca mudança há no mundo contemporâneo em comparação com os tempos de Jesus. Como assim? Um sinal evidente dessa percepção é o fato de que o hábito de mentir permanece profundamente enraizado na alma humana e grave sinal de sua imperfeição, Tati. E disso o mundo está cheio e a gente já sabe. Acontece que o poder, o jogo de interesses, eles caminham para uma direção que muita gente quer atingir. Muita gente quer o poder. Muita gente quer estar em evidência. E daí não permite que outras pessoas possam fazer parte das suas conquistas,
possam fazer parte de algo que ele não está afim. Então, o que acontece na série Filhos do Chumbo, que nós estamos comentando hoje, é que existe um interesse material, existe um interesse monetário muito grande envolvido, e sabemos que envolve muitas famílias e que podem prejudicar muitas famílias, porque eles precisam desse trabalho, desse local e tudo mais. E esse poder, que é o dinheiro, e a visibilidade internacional, né, porque existe ali uma visibilidade internacional, uma pessoa importante que vem visitar essa fábrica, né, essa metalúrgica. Então, existe essa coisa perdão, da visibilidade que eles querem muito e que faz passar por cima de todas as outras coisas ruins. Ou seja, nós temos aqui os nossos funcionários trabalhando tal, e que se dane a família, a saúde deles, não importa, porque são números. E hoje em dia, a gente está sofrendo com isso na questão da saúde mental. As empresas estão investindo muito em coisas materiais, mas não estão vendo os funcionários sofrendo com a saúde mental. Então, o número de pessoas que estão estressadas, que estão sofrendo burnout, que estão com depressão, com crises de ansiedade, essas pessoas estão pedindo baixa médica nas empresas, estão saindo de licença médica nas empresas, porque elas não conseguem mais lidar com essa pressão. E as empresas, como é que elas veem isso? Elas investem nos funcionários? Não. O que elas fazem? Substituem. Porque nós somos apenas um número para essas empresas. Muitos locais não conseguem enxergar as pessoas, infelizmente. E muitos valorizam bastante esse discurso de que nós valorizamos as pessoas, nós fazemos isso pelas pessoas, nós valorizamos os nossos funcionários, mas e na prática? Como é que isso funciona? É o que eu sempre falo, a prática. Eu falo sempre da prática do espiritismo, da prática do evangelho. É a prática, gente. O discurso é uma coisa, e a prática? O que você está fazendo para esses funcionários ficarem ali? Então, é mais fácil você substituir um funcionário do que você valorizar o funcionário que está ali, que veste a camisa, que fica na empresa, que fala bem da empresa, que gosta de trabalhar ali. Por que as pessoas não falam bem dessa empresa? Por que as pessoas que trabalham lá estão sempre insatisfeitas? Porque elas não são valorizadas. E o filme fala disso, fala dos interesses, o poder do interesse. E fala do quanto esse poder atrapalha os nossos progressos. E isso nós vivemos ainda hoje, né, Damião? Infelizmente, né, Tati? Infelizmente, vivemos ainda hoje tudo isso, né? E décadas após os acontecimentos, esse caso permanece como referência nos debates sobre contaminação industrial e responsabilidade estatal. Ao transformar essa história em drama, né, Filhos do Chumbo revisita uma tragédia ambientada e destaca a atuação de uma profissional da saúde que enfrentou estruturas de poder para proteger crianças expostas a riscos invisíveis, né? Na verdade, ninguém está vendo, né? Mas o organismo está sentindo e as doenças vão surgindo, né? Aí o filme também traz uma parte ali que é muito legal, né? Que junto disso é a corrente humana, porque teve a tese de doutorado dela sobre os efeitos da poluição foi rejeitada ali supostamente por pressão política, né?
E o caso passou a ser estudado internacionalmente como exemplo de desastre ambiental urbano, né? E, e não revisita apenas a tragédia ambiental, mas também reforça o impacto de decisões, né? Na políticas, na saúde, coletivas, o papel individual na luta por transferência. E na série as mulheres se unem, elas escolhem um lado e se unem. E identificar quem realmente apoia a nossa luta diária, seja pessoal, profissional ou emocional, exige observação de ações, não apenas palavras. Pessoas que ajudam tendem a ser consistentes, oferecendo suporte em momentos difíceis, enquanto sabotadores ou pessoas indiferentes costumam aparecer apenas quando é conveniente, Tati. Isso é muito interessante do filme, porque na verdade ela estava sozinha, ninguém queria acreditar em nada, ninguém queria dar o suporte para ela, ninguém queria apoiá-la, porque era aquele jogo de interesses, né? Se não trabalham lá, não pode ser a fábrica, porque se ninguém trabalha lá, como é que a gente vai sobreviver? Até que as crianças começam a adoecer. Então, quando eu vejo o filho do vizinho, não é comigo. Então, se não é comigo, para mim tá tudo bem. Agora, quando é dentro da minha casa, aí é comigo. Aí me atingiu. Então, será que a gente precisa esperar acontecer com a gente para a gente conseguir dar o valor? Será que tudo bem acontecer as tragédias com as outras pessoas? Tudo bem ter a guerra? Tudo bem matar as pessoas? Será que tudo bem? Será que tudo bem? Não, a gente precisa se unir. E no filme, as mulheres se unem. Por quê? Depois de uma morte, né? Depois de, eu dando spoiler, mas depois que acontece a tragédia, e é o que realmente acontece geralmente, a gente espera acontecer a tragédia para tomar uma atitude, e daí a gente toma uma atitude e vê o que vai acontecer. Então elas conseguiram se unir e ir contra os maridos para falar, ok, você trabalha na fábrica, mas os nossos filhos estão morrendo. Então, imagina, isso foi verdade, gente. Isso não é uma série. Isso é uma série ilustrada agora, mas isso aconteceu. Então, quer dizer, as pessoas precisaram se manifestar para dizer: nós não queremos mais viver nessa situação. Vocês têm condições de dar um lugar melhor para nós e nós queremos ir para esse lugar melhor. E quantas vezes a gente não se uniu quando a gente precisava? Essa tese de doutorado, que ela começou em 1970, ela foi validada depois, foi validada honorariamente, assim, foi uma homenagem que fizeram para ela e foi depois reconhecida a tese dela muitos anos depois. Agora, recentemente, na verdade, né? Muitos anos depois. Depois de muita idade, depois de muitos anos. Graças a Deus foi reconhecida. Mas ela foi invalidada naquela época porque os políticos da época não quiseram. Porque as pessoas da fábrica ofereceram aos profissionais da saúde coisas melhores e coisas de interesse para eles. Então, nós vivemos num mundo onde alguns interesses ainda são mais importantes do que fazer o certo. Né? O Damião começou esse programa falando a frase dela, né? Que ela precisava fazer o certo. Né? E quantas vezes as pessoas estão fazendo o certo, mas não estão sendo valorizadas por isso. Então, não parem, continuem fazendo o certo, porque essa é a mensagem, a grande mensagem dessa série, Filhos do Chumbo, que eu recomendo muito que vocês assistam com o coração aberto, porque vai rolar um sofrimento aí, e lágrimas também, mas vale a reflexão. Deixa aqui seu comentário e segue a gente, deixa seu like,
que semana que vem a gente está de volta para fazer uma nova análise espiritual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.